Em meus anos de ministério, minha vida tem sido tremendamente motivada por grandes modelos missionários. Eu quero dar-lhes um dos meus modelos prediletos. Eu proponho à classe uma pergunta: por quê? Por que alguém deveria ouvir o Evangelho 2 vezes antes que todos tenham ouvido ao menos uma? Anos atrás, eu estava lendo a Bíblia para ver se eu poderia permanecer em meu próprio país, em meu pastorado normal e ainda agradar a Deus e cumprir os mandamentos pós-ressurreicionistas do Senhor Jesus Cristo. Enquanto eu li a palavra de Deus, eu encontrei algumas expressões como estas: todas as nações. O Evangelho deve ser dado para todas as nações. Toda criatura. O Evangelho deve ser pregado a toda criatura, toda tribo, língua, povo e nação. O Evangelho deve ser proclamado a toda tribo, língua, povo e nação. Aos confins da terra. Enquanto eu li estas expressões, eu me fiz uma única pergunta simples: todas as nações vivem no Canadá? Existe alguma nação que viva além das fronteiras do Canadá? Se todas as nações vivem no Canadá, então eu posso permanecer em meu próprio país, nunca cruzar as fronteiras e ainda agradar a Deus e cumprir os mandamentos pós-ressurreicionistas do Senhor Jesus Cristo. Mas, se uma única nação vive além das fronteiras do Canadá, então eu estou obrigado a deixar meu país e ir com o Evangelho de Jesus Cristo para aquela nação. Eu deixei minha casa. Eu viajei entre 4 e 7 mil quilômetros para os índios próximos ao Alasca. Lá eu me estabeleci entre aqueles índios. Em British Columbia, bem na fronteira do Alasca. E preguei o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para eles. Eu estava completamente só entre aqueles índios. Eu era o único homem branco vivendo no resort. E eu tinha apenas 18 anos de vida. Depois de passar um pouco mais de um ano entre os índios, percebi que eu precisava de mais estudo, mais preparação. Eu deixei o campo missionário indígena e retornei à civilização. Então eu fiquei por 6 anos estudando teologia. E depois de me formar no seminário e ser ordenado como ministro do Evangelho, tive que encarar o problema novamente. Desta vez eu me inscrevi no quadro de missionários internacionais. Pedi para ser enviado como missionário à Índia. Meu pedido foi muito cuidadosamente considerado. Eu me apresentei perante os responsáveis do quadro, respondi todas as perguntas que me fizeram, e então esperei pelo veredito deles. Finalmente veio em forma de carta. Eu tinha sido diretamente, definitivamente e finalmente rejeitado para o trabalho missionário. Os responsáveis consideraram que eu não tinha nascido para missões. Então eu não tinha sido aceito. Então eu percebi que só me restava uma coisa a fazer. Se eu mesmo não poderia ir como missionário, eu teria que enviar substitutos. Nunca me esquecerei do dia em que levei aqueles 5 substitutos ao púlpito e desafiei a congregação a enviá-los. Logo os 5 se tornaram 10. Os 10 se tornaram 20 e no devido tempo os 20 se tornaram 40. Então os 40 se tornaram 100. Depois de um tempo os 100 se tornaram 150. Então os 150 se tornaram 200. No tempo certo os 200 se tornaram 250. E no ano passado os 250 se tornaram 300. E agora nós temos um exército de substitutos lá fora, nas regiões mais distantes, sob 27 sociedades missionárias de fé diferentes, trabalhando em 30 campos transculturais diferentes. Nossos substitutos, nossos representantes, pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo sob o nosso sustento. Mas eu faço uma pergunta: por que ir para o campo transcultural quando há tanto a ser feito aqui mesmo? Deixe-me responder essa pergunta fazendo-lhes outras 4 perguntas. Primeira, por que David Livingstone deixou a Escócia e foi para a África quando ainda havia muito a ser feito na Escócia? Por quê? E por que William Carey deixou a Inglaterra quando ainda havia muito a ser feito na Inglaterra e foi para a Índia? Por quê? E por que Hudson deixou os Estados Unidos e foi para Burma quando havia tanto para ser feito na América? Por quê? E por que o apóstolo Paulo deixa sua própria terra, a Palestina, quando o povo da Palestina nem sequer tinham ouvido
o evangelho do Senhor Jesus? Por que ele deixou a Palestina e foi para a Europa? Seus pobres pais e meus pobres pais. Para pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Eu posso dar-lhes a resposta, e eu faço dando-lhes e usando a Bíblia. O campo é o mundo. Eu digo, o campo é o mundo. Você já viu um fazendeiro? Você já conheceu algum fazendeiro que fique em um pedaço de seu campo e gaste seu tempo de vida trabalhando naquele pequeno espaço e deixe o resto do campo? Nunca. O fazendeiro trabalha no campo inteiro. Ele trabalha a fazenda completa. E os Estados Unidos da América é apenas um pequeno pedaço de terra. Grã-Bretanha é apenas um pequeno pedaço de terra. Se você tiver dado todo o seu dinheiro para o trabalho cristão nos Estados Unidos, então você tem trabalhado em apenas um pedaço de terra.